a mudança de mentalidade nesse sentido que você está falando é porque, assim, digamos que realmente você está numa sociedade socialista. Dentro do que foi possível fazer até hoje. Uma sociedade socialista e alguém que é melhor em tecnologia desenvolve um celular melhor. Dentro da lógica de hoje, essa pessoa vai usar esse celular melhor para ou ganhar mais dinheiro ou aparecer mais que os outros. Então, ganhar mais dinheiro, que a consequência também vai ser aparecer. Exatamente. Então, a quebra da lógica do que você está falando é isso. É fazer a pessoa que tenha o interesse de desenvolver uma coisa nova não querer fazer isso para si. Seria mais ou menos a gente isso. sempre gostou de coisas, entende? Assim, tu larga crianças brincando ali e tal. Vai ter umas que vão desenvolver mais umas coisas, outras vão desenvolver outras. E aquilo ali não está sendo pautado pela lógica do capital. Né? Um experimento social, assim, que você quiser fazer. Eu imagino que deva ser alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque a gente não vai deixar de ter imaginação, a gente não vai deixar de ter preferências, a gente não vai deixar de querer melhorar o que a gente tem. De olhar para um problema e tentar resolver esse problema. Ou de melhorar as coisas que nós já temos, entendeu? Não, eu já tenho casa, tá, mas de repente a gente pode ter uma casa mais legal. Pode. Aquele cara que de repente gosta de trabalhar com engenharia, com arquitetura, vai ter como ofício dele lá também ajudar a desenvolver coisas novas. Então vejam, não é aquela... mas tem um celular que pisca, não sei... Não, isso também vai acontecer. Talvez não pautado pela lógica do capital, porque a lógica do capital nem sempre faz essa inovação ser útil. Não em uma escala também tão acelerada. E assim, vai ter sempre um limitador que mas assim... Você criou esse novo celular aí, né? Ele pisca, ele é mais bonito, ele é mais interessante, ele é mais legal. Mas antes daquilo ser oferecido para todo mundo, tem que ser visto a viabilidade daquilo. Dá pra gente implantar isso dentro da nossa lógica e universalizar isso? Não dá. Então não é uma boa invenção. Agora, se for, por que não modificar? As coisas vão continuar mudando. Eu não tenho por que acreditar que a partir do momento que a gente chegar em relações de produção que não sejam mais pautadas pela lógica do capital, que as coisas não vão mudar. Eu dou o exemplo da Grécia, que não é um bom exemplo, porque eles só conseguiam ter isso por uma... Alguém trabalhava para eles. Exato. Mas você poderia, dentro da sua lógica, imaginar a tecnologia trabalhando pelas pessoas, por exemplo. Isso. Eu acredito que sim, porque, por exemplo, é aquela história do comunismo luxuriante. Escravizar as máquinas, entre aspas. Então, aí você liberta as pessoas. Sabe aquela coisa? É trabalhar menos, trabalhar todos, né? E ter tudo aquilo que a gente precisa. Porque com a tecnologia que a gente já tem, tá? Dá para todo mundo trabalhar 3, 4 horas por dia e ter as coisas. Com a tecnologia que a gente já tem, sabe? Isso só não acontece porque você tem que gerar uma escassez artificial. E a partir do momento que você resolver os problemas fundamentais, materiais da vida, você vai abrir espaço para as pessoas pensarem 1 milhão de coisas que hoje elas não têm como pensar. Porque elas estão limitadas à lógica E muitas pensam. Não, mas mesmo assim... Tem um monte de pessoas que, apesar de trabalhar, sei lá, a carga horária de 80 horas por semana, são inventivos. No final de semana, cria uma música. Sim. Faz Imagina se o cara tivesse tempo. arte, faz uma coisa. Imagina se o cara tivesse tempo. Mas, Humberto, né? dentro dessa lógica que você falou, a gente lê muita notícia. Portugal agora está discutindo semanas de 4 dias de trabalho e a redução de carga horária para 6 horas. A Helena está na Finlândia, isso é uma discussão real. As sociais-democracias europeias não atingiram isso que você está falando sem precisar ser socialismo. E por que essa discussão é importante? Por que olhar para a social-democracia e entender é importante para a gente entender que talvez não seja uma boa solução? Cara, assim, eu diria que seria uma boa solução se isso pudesse ser universalizado. Perfeito. O grande ponto da social-democracia, que é o limite da social-democracia, nós temos, sei lá, 200 países no mundo, mais ou menos. Quantos são desenvolvidos? 20? Mais ou menos. Porra, se 10%. Então, veja, para você sustentar o padrão de vida que se tem na Noruega, na Suécia, na Finlândia, na Islândia, na Dinamarca, na Alemanha, você tem que ter uma maioria, tá, de lugares onde você não consegue quase nada. Que não estão na Alemanha, que não estão na Noruega, assim, que estão se fora. fosse universalizar aquilo que se tem na Noruega, não seria possível no atual modelo. Sim. E isso não quer dizer que o capitalismo é um jogo de soma zero. Não é. Por quê? Porque você produz valor novo. Então não é assim. Mas se você eliminasse a lógica do desperdício, não dava para todo mundo ter a mesma lógica, a mesma coisa que tem. Veja, hoje em dia a gente tem mais casa vazia no mundo do que gente sem casa.
Hoje em dia, a gente joga mais comida fora no mundo do que gente que passa fome. Então, esse não é o problema, não é mais o que a gente produz. Só que essa distribuição, né, que atenderia as necessidades de todo mundo, ela é incompatível com a lógica do capital. Ela é incompatível, porque se você começar... Entendi. Então, o que você está falando não é limitação de recurso. É só... haveria recursos para todo mundo viver igual um norueguês médio, desde que todo mundo ajudasse. Eu não sei se assim, igual o norueguês médio, mas a gente assim... não tá falando do americano, né? Não, o pessoal dos Estados Unidos chuta o pau da barraca, eu precisa. não vou entrar nessa seara que eu acho que é um caminho meio nebuloso, mas no sentido assim, daria para que todo mundo tivesse uma vida confortável. Talvez não tivesse todo o padrão de vida da Noruega, mas uma vida confortável. Daria tranquilamente para todo mundo ter. Daria, sabe? E a lógica não é a falta de recurso dentro disso. A lógica é que se você dá casa para todo mundo, não tem mais por que construir casa, entre aspas. E aí a lógica do mercado que determina isso. O problema é que você tem que continuar gerando riqueza. Então você tem que aumentar a produção de comida, você tem que aumentar, e aí você tem que gerar uma escassez em alguns lugares e para que isso funcione. E outra assim, a gente quer uma casa maior porque a gente é educado nesse sistema. Porque na verdade a gente precisa de uma casa funcional. Não, para pensar assim, que supra bem, que você tenha conforto, que você possa dormir bem, que você possa ter os seus espaços para os seus afazeres, para as suas coisas. Agora, como nessa situação tem pessoas que de fato têm aquilo que enche os olhos e tal, aí você passa a ter essa cobiça. Senão eu não imagino que isso deva acontecer. Né? Eu tô fazendo aqui um exercício de imaginação, mas a partir do momento que se nós vivemos assim, a gente tem tudo que a gente precisa e ainda tem espaço para criar coisas novas, para desenvolver, por que não? Então, eu não vejo problema. Assim, eu concordo com o que você falou. Eu acrescentaria mais umas 4 ou 5 coisas aí que seriam questionáveis. Mas aí a gente vai ficar aqui até dezembro. Então... E já são 9h15. Então eu acho que a gente pode continuar, porque essa foi a primeira pergunta do Russo. Isso, a pergunta a gente parou na uva. Não, eu tenho uma bem interessante. Não, só pra mandar um recado pra galera que eu vou ali fazer o meu xixi, daqui a 15 minutos a gente vai abrir os superchats, então manda o seu superchat pra gente. O Russo vai fazer a pergunta dele, faça a sua pergunta tranquilo, mas manda o seu superchat, porque a gente vai até às 11 hoje, 11 horas apaga a luz. Aí o Humberto vai ter que voltar outro dia. Não adianta, só vai ter que voltar. Não esquece. É um fato. Não, é um fato. Mas a maioria não vai dar pra gente respondida. conversar tudo que a gente quer, isso com certeza. Mas eu assunto não se esgota, mas o papo tá bom. Não, tá papo, bom, eu tô gostando, tá tô gostando do papo. E muita coisa foi respondida. Tirando a parte que a gente cortou 12 vezes, acho que tá ótimo. Daí até meu pai escreveu, vocês estão cortando o Humberto, deixa ele falar. Meu pai no WhatsApp, deixa ele falar. Eu assim, mas daí não é 3 elementos se a gente não cortar o convidado. A quem interessa? Calaram o Humberto. Calaram o Humberto. Exatamente isso. Eu só queria fazer mais uma pergunta que eu acho interessante ter ainda nessa live. Você vai poder ter o seu cachorro no comunismo, só que no comunismo não tem segunda-feira. Não vão comer meu cachorro, então? Ai, não, que alívio. A princípio, não. Você só pode comer o seu cachorro... Na verdade, no sistema capitalista, meu gato já é comido. Você só pode comer... Os gatos já são comidos. Você só pode comer o seu cachorro se você compartilhar com todo mundo. Ah, tá certo. Não, mas só uma coisa. Você falou que você tem os seus meios de produção. Você não tem, cara. Você tem ferramentas de trabalho, que é diferente de meio de produção. Tá. Entendeu? Porque você, pra você distribuir... Eu tava zoando, mas não, eu sei, mas é legal porque o público às vezes tem essa dúvida. Eu quero aproveitar só pra dizer. Prossiga. Porque, veja, você não tem a redistribuição dos seus quadrinhos, você não tem como emitir... É aquele papo do Monark que achava que era o dono do meio de produção porque ele tinha uma câmera e um celular e um computador. Mas sim, faz a pergunta. Não, e hoje acho que é impossível alguém ser dono do seu... Hoje tá tão fracionado, né, o mercado. Você precisa do cara que tem o prego, o outro tem o martelo, o outro tem só meia dúzia. Não tem como realmente ser dono de tudo que você produz. É difícil pelo formato que tem a economia hoje. Só a burguesia, só a classe dominante, que é a menor parte da sociedade. Mas enfim, faz a pergunta. Aí entra nas minhas discordâncias sobre o que o pessoal fala dos pequenos burguês lá, mas enfim, não vamos abrir essa coisa agora. A minha pergunta seria... sei lá, se na alfabetização for tentar explicar para a criança como o capitalismo funciona, eu acho que quando era criança, quando eu comecei a entender como o capitalismo funcionava,
uma explicação bem assim, para criança mesmo, né? Esquece, né, assim, os defeitos, os problemas, assim, vamos começar a fazer a criança entender como é que funciona esse maquinário. E aí, por exemplo, você tem o seu José que tem um pomar de maçã. E esse pomar de maçã tem que chegar no mercado, tem que chegar na pessoa, para a pessoa ter a maçã para comer. E aí, digamos que o seu José venda por R$1 essa maçã para o rapaz do caminhão. O rapaz do caminhão compra todas as maçãs dos produtores a R$1. Aí vende para o centro de distribuição por R$2. O centro de distribuição vai vender para os mercados por R$3. E aí os mercados vão vender para o consumidor final por R$4. E aí nisso todo mundo vai ganhar um pouquinho de lucro e todo mundo ficaria feliz. Eu acho que é a primeira forma de introduzir, digamos assim, o capitalismo, que vende por tanto, aí sempre coloca um pouquinho a mais e todo mundo se dá bem, todo mundo é feliz. Isso seria uma forma inicial para a criança entender o que é capitalismo. Aí, estou começando a entender como funciona esse formato, esse sistema econômico, né? E aí a coisa vai se complexando, vai dando problema e tá. O comunismo, se fosse explicar para uma criança como é que a maçã chegaria do pomar até a casa da pessoa, como que eu explicaria isso de uma forma bem enxugada e bem simples, para aí depois ir complexando mais a coisa? Existe isso ou não? Do ponto de vista econômico. Do ponto de vista econômico, ou é muito complexo, não tem ainda... Não, é tão complexo quanto o capitalismo, mas a explicação que você deu do capitalismo está negligenciando um monte de coisa. Eu imagino. Então, assim, se eu também quiser negligenciar um monte de coisa, eu consigo fazer a mesma explicação do comunismo. Eu posso dizer simplesmente assim, olha, não, no comunismo você não tem os donos das fábricas. No comunismo, as pessoas vão trabalhar, né, para produzir aquilo que atende às necessidades de todo mundo, vão ficar com o produto do seu trabalho e vão ficar com o produto do trabalho dos outros também, porque essas pessoas, por exemplo, se eu estou numa fábrica de planto maçãs, né, que você falou aí, planto maçãs. Não, aqui a minha família, né, e outros aqui que estão trabalhando junto com a gente tem os pomares e tal, e aí a gente produz maçãs. Sim. Só que a gente produz muito mais maçãs do que a gente come de maçãs. Sim. Então a gente vai ficar com umas maçãs pra gente comer. E outras maçãs nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar pro conjunto da sociedade. E aí, quem não produz maçãs vai ter acesso a maçãs que são as maçãs que nós produzimos. E nós vamos ter acesso às coisas que as outras pessoas produzem, que elas também ficam com a parte que elas vão consumir, e o resto também é socializado. Também estou negligenciando todos os processos, mas também consigo dizer mais ou menos a mesma coisa. Para o caso do comunismo é muito difícil a gente falar isso, porque ele não existe. Tá? Então, assim, para eu ser honesto... Isso não ajuda. Isso não ajuda. Não ajuda, mas assim, toda vez que um comunista tenta idealizar, ele vai errar. Miseravelmente ele vai errar. Tá? Então, assim, eu não vou tentar idealizar. Tá bom. Tá? O que eu quero que você entenda é que, assim, nós vamos construir essa sociabilidade. Tá. A gente não sabe como ela vai ser. A gente precisa construir ela. Quando começou a crise do feudalismo, né? Uma crise de população, guerras, etc. Eles não sabiam também... Ninguém fazia ideia como é que ia ser depois. Depois, tá. Ninguém sabia. Podia ter alguém naquela época falando, mas o que você vai botar no lugar do feudalismo? Certamente tinha. Você tá maluco em estragar esse sistema aqui? Então veja, hoje é fácil a gente dizer como é que o capitalismo funciona, porque o capitalismo existe. Uma coisa que, assim, eu tenho que insistir é que a obra do Marx não é sobre o comunismo. Tá? A obra do Marx é sobre o capitalismo. O Capital é uma obra mastodôntica sobre o capitalismo. O que o Marx estudou foi a sociedade mercantil capitalista do século XIX. E ele procurou compreender essa sociedade em sua totalidade, que é um trabalho maluco, que ele morreu antes de terminar, né? Também temos que lembrar isso, né? A obra do Marx é incompleta. E ao estudar essa sociedade, ele, ao mesmo tempo que achou muita coisa legal, ele identificou contradições insuperáveis. Então, a proposta do comunismo era uma proposta generosa em que sentido? Ele, olha, o capitalismo funciona assim. E nesse jeito que ele funciona, tem esse problema. Se a gente quiser superar esse problema, a gente tem que superar o capitalismo.
Então, uma coisa que eu tenho repetido nos últimos podcasts que eu tenho participado é o seguinte: no comunismo, nós não teremos os problemas do capitalismo. Isso não significa que nós não teremos problemas. Você entende? Nós não vamos ter os problemas do capitalismo. Por quê? Porque se os problemas do capitalismo estão, né, são consequências da propriedade privada dos meios de produção, esses problemas nós não vamos ter, porque nós não vamos ter propriedade privada dos meios de produção. Quais os problemas nós vamos ter? Não tem como saber. Não sabemos porque ainda. ainda Nós vai- teremos, sabe? Assim, o que eu quero ajudar a novo desconstruir... projeto será modelado, sabe, e aí- O comunismo não é um futuro idílico onde tudo vai ser perfeito. Sim. Não é a foto dos Mormons que tá lá o cara. Não com é. o tigre Então, do o lado que eu e tô todo mundo tentando feliz. dizer... Testemunha de sabe? Jeová. Isso né? é- Testemunho de Jeová. isso é Você tá aqueles- falando que eu não vou fazer carinho num leão com Não. arco-íris no fundo? Isso Não são vai. aqueles malucos nos Estados Unidos lá que tem aqueles tigres do Então, assim, quando nós tivermos os problemas reais do comunismo, nós também vamos ter que encará-los, nós vamos ter que superá-los, e assim, é isso. Humberto, uma perguntinha, então, já indo nesse mesmo rumo aí. A gente começou a nossa conversa falando da China. E você falou que a China, apesar de todas as diferenças, né, assim, de pontos de vista dentro da coisa, você considera como sendo ainda uma experiência socialista por causa da Questão política. da questão política. Então a China ela conseguiu uma coisa meio diferentona, é isso? É a tese do Elias Jabbour, é uma nova forma social. Tá. E então ela também tem que lidar com os próprios problemas, Tem, que são os problemas típicos da China, tem. que só a China tem. Sim. Quais são os problemas que só a China tem? Não, tem vários. Eu não sei exatamente, eu não sou um especialista em China, tá? Mas assim, quando a China conseguiu essa abertura que tirou milhões da pobreza, etc, etc, ela criou um problema de poluição, né? Me lembro na época da Olimpíada lá, né? Hoje eles já não têm esse problema tão grave, porque a partir do momento que eles deram um passo. Só que esse passo que eles deram gerou um efeito colateral, né? Muita poluição. Ele então, depois de ter um problema concreto, não, agora vamos lidar com isso. Né? Então aí eles começaram a mudar a matriz energética, eletrificando o sistema de transporte, melhorando, exigindo mais das unidades produtivas, que elas fossem menos poluentes e tal. Hoje já não é mais aquele caos que era há 15 anos atrás. A China ainda é o país que mais polui, Ainda mas também, olha só reduziu. quanta gente tem lá. Também tem isso, assim, para que ela não seja o país que mais polui, vai demorar muito, porque, porra, tem, sei lá, 2 milhões de chineses, 2 bilhões de chineses lá, né? Então tem isso. Então veja, o que eu acho, cara? A partir do momento que o problema aparecer, você vai lidar com o problema. Não quer dizer que não vai ter problema, né? Outro problema da China, por exemplo, você falou das cidades, né, que construíram e tal. A China Eu estava acho que a passando... câmera não estava ligada quando a gente falou. Acho que tava. foi fora da live, Acho né? que foi fora da live, que a gente falou da sobre cidade, os bairros bairros cortados. né, então, vazios lá no China. por exemplo, você estava falando, então, acho que em off, né? Se construíam bairros inteiros, prédios inteiros e eram vazios. Tinha um processo que estava em andamento, acho que está ainda, não sei exatamente que pé tá isso, que era o seguinte, que era de urbanizar, né? Trazer uma população de determinadas regiões da China para ocupar esses lugares. Então eles preparavam a infraestrutura, porque a China tem uma lógica de criação de mercados. Então o Estado entra, cria o mercado, e aí a partir dessa criação de mercado vai haver um desenvolvimento desse mercado. Então se criavam regiões inteiras, porque já estava em andamento um processo para trazer as pessoas para ali. Poderia demorar 2, 5 anos, mas as pessoas iriam parar ali. Eu vou dar um outro exemplo para você entender o que é essa questão da criação de mercados. A BYD, né? A BYD só existe por causa do Estado chinês. Por quê? Porque tinha lá uma empresa de baterias, eles decidiram eletrificar os ônibus, e qual é a empresa que está mais apta a desenvolver essas baterias de grande porte? Vocês ali que estão fazendo essa bateria. Então agora vocês vão ter uma compra governamental gigantesca, vai demorar 1, 2, 3 anos, mas vocês, atingindo todas as metas, vocês vão suprir essa nossa demanda. E aí eles conseguiram, e aí fizeram a BYD. Só que isso a China faz para tudo. Para tudo. Ela faz no setor imobiliário. A terra na China ela é socializada. Ela é socializada a partir da compra governamental. Olha, você tem lá, você pode usar essa terra, né, a sua família, de explorar e ganhar o seu dinheiro, mas você vai ter que entregar para nós um X aqui de tal coisa que nós estamos exigindo dentro do nosso planejamento.
E isso, da maneira deles, funciona. Isso teve muito problema durante a implantação. E eu acredito que ainda deva ter. Como eu disse, eu não sou um especialista em China. Isso não seria uma coisa que daria para considerar como exploração? Você ter que entregar um cara, pedaço, assim, não. Porque Isso o que é a exploração para nós? A exploração é o trabalho não pago. É o trabalho não pago. Existe na China. Existe exploração na China. Porque as relações são capitalistas de produção. Então, assim, existe exploração. Não é a mesma exploração que se tem no Brasil, por exemplo. Mas tem exploração. Né? Porque essa exploração só vai desaparecer quando você não tiver mais relações capitalistas de produção. Eu entendo que a China está construindo as bases para fazer isso. Algumas coisas da economia chinesa já estão indo nesse sentido, de não haver mais exploração, embora eu acho que majoritariamente ainda impere relações capitalistas de produção. O que eu lembro da escola, de ouvir sobre Karl Marx, e que até tinha uma professora de história e um professor de geografia que falavam. Eles diziam assim que o melhor país, que assim, falaram assim, o problema da Rússia ter sido o carro-chefe das revoluções socialistas é que a Rússia não era um país rico. E que se o socialismo tivesse começado nos Estados Unidos, a coisa ia ser bem diferente. Né? Que, então, seria, sei lá, que o ideal seria que fosse um país... Passa ali para mim, Humberto, fazendo um favor. O ideal seria que o socialismo começasse, o comunismo, enfim, começasse num país muito rico, como os Estados Unidos, porque aí ele sim teria alguma condição para fazer algo nesse sentido. Mas é isso que o Marx falou. Eu não consigo... Então, foi o que eu aprendi na escola, foi o que me disseram. Eu não acredito que os Estados Unidos vão virar comunista, pelo menos não enquanto eu estiver vivo. Ah, bom. Agora, você acha que a China está fazendo esse caminho? Então, tipo, precisa ficar rico primeiro, ficou rico, e aí agora... Porque assim, ó, Marx entendia que a revolução aconteceria na Inglaterra. Por quê? Porque era onde as forças produtivas estavam mais desenvolvidas. Né? O Lenin, lá na União Soviética, com a NEP, fez alguma coisa parecida. Não, nós vamos dar um passo para trás para depois continuar caminhando para frente. Por quê? Porque era necessário desenvolver as forças produtivas. Porque a Rússia é um país todo estragado. Né? Um país agrário, né? Semi-feudal e tal. Eu acho que isso pode também ser o que a China está fazendo. A China está desenvolvendo forças produtivas. Quando que ela vai começar a planificar a economia, que é o que muita gente, né, cobra, e eu acho que com razão até, eu não sei dizer quando. Eu acho que esse processo já está em andamento. Agora eu não sei dizer quando. Você acha que há um planejamento deles em fazer isso? Eles têm uma outra lógica temporal, Ainda está assim, Isso é bizarro. A lógica temporal deles é muito louca, cara. Eles se planejam para, assim, planejamento de 5 anos, de 10 anos, de 30 anos, de 50 anos. Então, é uma coisa que só é possível... Quando você sabe que você estará no poder daqui 50 anos. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Só que segundo, né? Também há um debate sobre isso, mas eu tô na posição de quem defende que há um processo dentro do partido de disputa política e de debate democrático. Inclusive porque esses planos eles vão sendo ajustados com a disputa política dentro do partido, eles vão mudando com o Xi Jinping, cara, a história dele, ele começou lá embaixo do partido. Porque na China funciona assim, você é membro do partido, aí lá pelas tantas, você vai crescendo no partido, né, vai atingindo as metas, aí eles te dão uma cidade para você administrar. Você não faz isso sozinho, eu tô simplificando, mas vai. Prefeito. Entre aspas, um prefeito. E aí, o planejamento central chinês vai dizer, olha, essa cidade que nós estamos te colocando aqui, a gente tem metas para ela. Então, essa cidade, daqui a 5 anos, ela tem que aumentar a produtividade em tantos %, ela tem que desenvolver um setor específico de tecnologia com ganho de mercado de escala global em tanta abrangência. Essa é a tua meta. Aí você vai para ali. Se você atingiu as metas, como um administrador do partido ali local, e você foi muito bem, você vai ser promovido. Então agora nós vamos te dar uma região, sabe? Ou uma cidade mais importante, enfim, eu tô tentando simplificar aqui. Até chegar no ponto que você vai chegar no lugar do Xi Jinping. Então veja, para você chegar no lugar do Xi Jinping, você tem que ter provado que você consegue executar o plano de longo prazo do partido. Então isso funciona. Tem funcionado, cara, porque o que eles fizeram ali, o único processo análogo, em alguma medida, foi o que aconteceu na União Soviética, que saiu do arado para o satélite em, 50 anos. Foi o que aconteceu. Não temos dentro do capitalismo um exemplo como foi o da União Soviética de desenvolvimento e como está sendo o da China.
A China, nos anos 80, era o país mais pobre do mundo. Né? E hoje tá ali, ainda é um país pobre. Tá? Não tem mais miséria, fome, né? Segundo o Elias Jabbour. Mas uma parte da população é muito pobre. Mas ainda é um país pobre, né? Se a gente olhar os dados, não dá para dizer que a China não é um país pobre. Mas, assim, quando a gente olha os dados que os capitalistas gostam de utilizar, quantas pessoas saíram da pobreza nos últimos anos, se você tirar as pessoas que saíram da pobreza na China, tu quebra o argumento deles. Entendeu? A não ser que eles assumam que a China é capitalista. Que é o que eu já ouvi falar. Cara, a China é o pessoal capitalismo de coloca- Schrödinger. É exatamente. É o capitalismo de Schrödinger, entendeu? É assim, é isso, entendeu? Depende. É Pode quântico, ser como é não quântico. Quando eu quero defender o capitalismo, ela é capitalista. Quando eu quero criticar o socialismo, ela é socialista. Então, é o capitalismo, É o capitalismo quântico. É e não é ao mesmo tempo. Depende do observador.